Boa noite, amigo caminhoneiro. Estamos começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar a Denise Blacks. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Ela é diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Obrigado, Denise, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada. Denise, o que vem a ser o Instituto Lado a Lado e qual a sua finalidade? Bom, o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma ONG, né, que trabalha desde 2008 focado na saúde e na prevenção de doenças. Então, nós começamos com um trabalho voltado para a saúde do homem, que era o câncer de próstata, né, em 2008. Que é o Novembro Azul. Isso. Que ficou conhecido como Novembro exatamente. Azul. Quando a gente começou esse trabalho... Aliás, vocês foram muito felizes, desculpa te interromper, vocês foram muito felizes na nomenclatura do projeto, Novembro Azul. Parabéns. Com certeza. Quando a gente começou o trabalho, a gente batizou a campanha de um toque e um drible, que a ideia era dar um toque, né, para o homem, para ele cuidar da saúde. E depois, evoluindo com essa campanha, a gente transformou ela no Novembro Azul. Ela está nesse formato já assim, nacional, né, já há 5 anos. E a gente escolheu esse mês porque dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, durante esse mês, a gente intensifica todas as ações da campanha e é quando chama mais atenção para a questão da saúde do homem. Ok. Denise, nós vamos falar um pouco mais sobre essa campanha, mas, como você sabe, o nosso público vive na estrada, né? E muitos não se alimentam como se deve, né? Tem a questão da alimentação que é um pouco irregular. Por isso, vamos falar um pouco da campanha Siga Seu Coração, que é uma das campanhas que o Instituto Lado a Lado pela Vida também defende. E nós gostaríamos de saber como se dá essa campanha e qual a importância da alimentação para prevenir doenças cardiovasculares. Ok. A campanha Siga Seu Coração nós lançamos em 2014. Foi uma procura que o Instituto Lado a Lado teve de pessoas querendo informação de como cuidar melhor do coração. Então, assim, a gente ficou bem curioso, né, com essa procura e fomos investigar esses números, né? E, na verdade, hoje, assim, no Brasil e no mundo, vive-se uma epidemia de doenças cardiovasculares, né? Sendo, assim, o infarto, o AVC, eles estão no topo da lista. Então, isso não é um problema só do Brasil, mas é um problema mundial. Então, o Instituto decidiu lançar a campanha em 2014, justamente para levar esse alerta, né, para as pessoas de como é importante cuidar do coração. E a alimentação e o exercício físico são, assim, os itens prioritários para isso, né? Porque, assim, ao longo da vida, a pessoa vai adquirindo alguns hábitos que não são bons e são muito nocivos para a saúde do coração. Então, hoje aqui, inclusive no Brasil, você tem um público muito grande de pessoas obesas, pessoas que têm um colesterol alto, até por conta da má alimentação. Você tem uma pressão arterial alta também, porque consome muito sal. Fazem pouco exercício. Então, assim, é uma série de fatores que vão se juntando e isso vai contribuindo para que a pessoa venha a ter um evento cardiovascular. E depois que você tem o primeiro, a chance de você ter o segundo é muito maior. E se você ainda tiver esses fatores associados e não controlados, a situação da saúde vai ficar muito mais complicada. Entendi. Denise, a Siga Seu Coração possui 4 etapas, né? Uma delas é o Circuito da Saúde. O que é essa ação? Onde e como acontece e quem está envolvido? Então, o Circuito da Saúde nós criamos desde a primeira edição da campanha e ele consiste assim, em a gente levar para a rua, né, em praças, em locais de grande circulação, um circuito onde a pessoa passa por várias etapas. Então, ela tem a questão do exame de sangue, para medir o perfil lipídico dela, a glicemia, colesterol, tem a parte de medir o peso, a altura e a circunferência abdominal, porque a gordura que fica depositada no abdômen é uma gordura muito prejudicial também para o coração e também para o câncer. Que é o que os médicos chamam de gordura ruim. Isso, que é aquela gordura visceral, que ela realmente é muito, muito perigosa. Então a gente faz essa medição. Afere a pressão arterial também, para verificar se a pessoa está com pressão alta, como é que está isso, e dá uma orientação também sobre a parte de alimentação.
Então, assim, quais são os alimentos que fazem bem para o coração, o que é indicado que ela consuma ao longo da semana. Então, é um circuito mesmo, que a gente leva para vários locais durante todo o ano, né, e intensificando no mês de setembro, porque dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, então é quando a gente também intensifica essas ações. Então, o circuito é isso, é convidar as pessoas para entender um pouquinho melhor como observar os cuidados com a saúde e promover uma mudança de hábito. Ok. Entre as etapas que nós falamos da Siga Seu Coração, nós temos também o Instituto Lado a Lado pela Vida, fazendo a etapa de iluminação, apoio e palestras. Fala um pouquinho de cada uma dessas etapas e quais as suas finalidades. Então, a iluminação, na verdade, a gente procura fazer isso no Brasil todo, vendo assim, quais são os monumentos, os ícones, né, que representam cada estado. Nesse momento, vocês estão vendo na tela alguns exemplos de iluminação da campanha Siga Seu Coração, que grandes monumentos ficam vermelhos. Continua. É isso mesmo, porque a ideia é chamar a atenção das pessoas para a questão do alerta para a doença cardiovascular. Então, a iluminação é uma forma das instituições, das empresas, né, os hospitais contribuírem para esse alerta. Né? Então, essa etapa tem esse objetivo. E é incrível que funciona mesmo, porque é muito comum você passar num prédio que está, por exemplo, vermelho, e automaticamente você pergunta por que aquele prédio está vermelho. Aí você, obviamente, aguça a sua curiosidade e vai buscar o porquê que está vermelho. Aí você vai ver que o prédio está envolvido na ação, numa das etapas, que é a etapa de iluminação, da campanha Siga Seu Coração. Exatamente. Inclusive, a gente também ilumina o Cristo Redentor, que a gente, no Rio de Janeiro, né, que a gente fala, é uma forma de abraçar a campanha e fazer um alerta nacional. Bem pensado, que inclusive ganha notoriedade internacional, vocês sabem disso, né? Porque é muito comum os veículos de comunicação de fora do Brasil chamarem a atenção também para isso. Exatamente. E aí a questão das palestras é que o Instituto também, assim, como ele tem um comitê científico que é multidisciplinar, porque como o nosso foco é a doença cardiovascular e o câncer, então você precisa ter profissionais que são multidisciplinares para atender esse paciente. Então, esses médicos, durante os meses, né, de setembro e de novembro, que é o do Novembro Azul, a gente convida alguns para dar palestras em escolas, em empresas, em instituições, porque aí você leva a informação para aqueles colaboradores que estão ali, né, que é importante. Então, a gente tem as ações de rua e a gente procura levar informação também para as empresas que têm interesse de detalhar um pouco mais e dar um espaço para as pessoas tirarem dúvidas também. É uma forma também de ampliar essa divulgação, de alerta a respeito do assunto que está sendo tratado. Perfeito. Bom, Denise, e a campanha Novembro Azul? Há quanto tempo ela acontece e quantas pessoas ela já alcançou nesse período? A Novembro Azul, como você sabe, é a questão da prevenção do câncer de próstata. Na verdade, assim, a campanha Novembro Azul, a gente começou o Instituto, né, com a saúde do homem, que era um toque, um drible, em 2008. Aí, em 2010, 2011, a gente lançou como Novembro Azul. E aí ela já está nesse tamanho, né, nacional, assim, todos esses anos. E esse ano, inclusive, a gente, para deixar mais claro para as pessoas, né, e para os homens, que a saúde não tem que ser só no mês de novembro, a gente criou o slogan que é de novembro a Novembro Azul. Então, assim, é o ano todo mesmo que você tem que se preocupar com a saúde. E é uma campanha que ela vem crescendo muito, né? A gente tem uma distribuição, assim, absurda de materiais, né, que a gente consegue por meio de patrocínio, apoios. Então, a gente, assim, todas as empresas, instituições que nos solicitam, a gente consegue mandar o material, vai material para o país todo. Então, assim, é um número grande de pessoas, assim, impactadas, que a gente imagina que, assim, olha, seria em torno de, só nas mídias sociais, eu acho que em torno de 1,5 milhão de pessoas só na questão do Facebook impactadas. Surpreendente. E muitos, assim, compartilhamentos, a gente distribui, assim, em termos de material,
É muita coisa, é um volume muito grande. A gente está fechando ainda os números da campanha desse ano, né? A campanha finalizou agora e a gente está fechando esses números. Esse número que você passou de acesso ao Facebook de mais de 1 milhão é só nesse mês de novembro Só que no nós mês de acabamos de novembro. encerrar. Só no mês de novembro. É fascinante. Para se ter uma ideia assim do número de pessoas, né, que são impactadas de fato só no Facebook. Agora você leva em consideração que uma campanha de visibilidade como essa sempre atinge mais 2 ou 3 pessoas que comentam, olha, eu vi uma campanha assim, nós chegamos aí fácil a 5, 6 milhões de pessoas numa única campanha, numa ferramenta que é o Facebook. E ainda tem distribuição de material. Sim, inclusive esse ano a gente colocou também assim na nossa programação, a gente tem feito muitas entrevistas no próprio Facebook, através do Face Live. Okay. Então a gente convida um médico, leva ele para o Instituto e ele aborda alguns temas específicos para esclarecer o homem, né? Então a gente já falou de sexualidade, nós já falamos de câncer de próstata e doença cardiovascular, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então assim, a gente procura expandir a informação também naqueles meios onde as pessoas estão acessando, né? Porque hoje está todo mundo no Facebook, então você tem que levar essa orientação para lá também. Sim, é um canal importante. Denise, só um momento, vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando a Denise Black, diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Pelo que constatamos, essa campanha tem 5 etapas também. Ela tem uma etapa a mais que a campanha Siga Seu Coração. Além das 4 anteriores, ainda a roda de conversas. O que é e a quem se dirige a roda de conversas? Então, assim, é que o Instituto, além dele atuar na questão da prevenção, né, que aí a gente está conversando com o público em geral, a gente também tem um trabalho que é focado no paciente que já teve um diagnóstico do câncer. Né? Então, assim, para os homens que já têm um diagnóstico do câncer de próstata e estão em tratamento, a gente desenvolve esse projeto que é justamente ir para os hospitais e para as clínicas, conversar com esse paciente, com os familiares também, para entender quais são as dificuldades que ele está tendo no tratamento, como que ele está vendo o impacto da doença na vida dele, porque uma coisa que a gente sabe é o seguinte, o câncer, ele não pede licença para entrar na sua vida. Né? Então, assim, ele simplesmente entra. Então, como que a pessoa vai lidar com isso? Ela vai aceitar e fazer o tratamento e vencer essa etapa, ou ela vai ignorar, vai entrar num processo de negação? Como que ela vai fazer? Vai ficar revoltada, vai se isolar da família, dos amigos? De terapia em grupo. Exatamente. Então a gente leva um profissional, normalmente é um psicólogo, porque vai atuar mais nessa questão mais psicológica da doença, e em conjunto com a equipe do hospital, a gente reúne esses pacientes e faz essa dinâmica. Então a gente tem entre esse final de ano e início do ano que vem, a gente tem 10 rodas de conversa já previstas para tá acontecendo em janeiro. E essas rodas de conversa acontecem regionalmente em quais regiões? Por exemplo, São Paulo, Sudeste, onde que elas acontecem mais? Então, normalmente a gente procura fazer assim, atingir o maior número possível de regiões, Okay. né? Então eu tenho aqui em São Paulo, eu vou ter interior, vai ter roda de conversas no Rio de Janeiro também, provavelmente algumas vão acontecer no Norte e Nordeste, então a gente procura expandir para não ficar só nesse eixo, né? Rio-São Paulo e levar também para outras regiões. Mas eu presumo também que aonde há um maior número de, isso é senso comum, obviamente, eu não tenho estatística, mas pelos hospitais que tratam desse tipo de doença estarem mais localizados nessa região sudeste,
eu acho que é onde se concentra mais o número de pacientes, né? Na verdade, assim, a gente sabe que muitos pacientes, né, vêm de outros Exatamente. estados para fazer o tratamento em São Paulo. Então, assim, aqui tem um maior número realmente de centros, né, de referência em câncer, e tem aqueles que atendem uma população bem carente, né? Então a gente procura justamente se concentrar nesses que fazem esse atendimento para uma população mais carente que não tem acesso, de repente, a um psicólogo, a uma equipe multidisciplinar. Então, a gente procura estar nesses locais. Ok. Denise, nós temos números que possam ilustrar aí a gravidade desses casos de câncer de próstata no Brasil atualmente? Então, o câncer de próstata entre os homens é o mais prevalente, né? Assim como o câncer de mama para a mulher, o câncer de próstata é o que mais acometem os homens depois de câncer de pele e melanoma, né? Então, ele é o que realmente os homens têm que se preocupar mais. E o que a gente nota, na verdade, é que assim, infelizmente, ainda existe uma certa negligência, né, com a saúde. Então, por mais que você divulgue, né, que você fale, olha, observe a questão da idade, né, que é 45 anos, com histórico familiar e 50. 45 também é mais para a raça negra, né? Que a incidência... A raça negra tem uma incidência maior, mas se a pessoa tem um histórico familiar, ele realmente tem que começar a fazer os exames mais cedo. Então, a recomendação é a partir dos 45 anos. Agora, não tem só o toque, né? O exame de próstata ele pode ser feito pelo PSA também, que é o exame de sangue. Exatamente. O ideal é fazer os dois exames, né? Porque um complementa o outro, e aí o médico sempre vai avaliar, né? Assim, qual é o histórico daquele paciente. Então, se ele está com 45 anos, tem um histórico familiar, quem da família, né, teve câncer, e aí ele vai ver qual que é o melhor, o mais indicado. Mas normalmente o ideal é fazer os dois exames. Tá, isso diminui o risco, né? Dá uma margem maior de acerto. Na verdade, você faz um rastreamento, né? Você faz um rastreamento, porque o câncer de próstata, quando ele é localizado no início, a chance de cura é 90%. É como o câncer de mama, Como de mama. Então, assim, é importante ter esse rastreamento por isso. Se descobriu no início, a chance é muito maior, 90% é um número alto. E aí a gente tem que usar a frase desse goleiro que infelizmente estava no avião da Chapecó e que perdeu a perna. E quando soube que perdeu a perna, ele falou, eu prefiro perder a perna que a vida. Né? Então, a gente precisa hoje em dia, século XXI, ter a certeza, a convicção que a vida é sempre melhor. Né? Então, preconceitos, dificuldades, hoje em dia, tem que cair. Exatamente, porque uma coisa que a gente fala também, assim, a gente colocou na campanha, principalmente no novembro, é que assim, para você viver todas as fases da sua vida, né, você acompanhar os seus filhos, você estar com a sua família, você produzir, você produzir, né, você viver plenamente, você precisa ter saúde. Sem dúvida. Então, assim, e outra coisa, assim, existem pessoas que gostam de você, que se importam com você. Então, assim, você tem que cuidar da sua saúde também por isso, para estar com essas pessoas, né, e você viver plenamente. Então, nessa questão não cabe a negligência, essa coisa de preconceito. Tem justificativa, né? Por mais que você fale, não, mas a minha família precisa de mim, eu tenho que trabalhar porque eles dependem de mim. Bom, mas para que eles dependam de você, você precisa estar vivo e com saúde, não é? Exatamente. Denise, o Instituto Lado a Lado pela Vida ainda realiza as campanhas Xi Escapou e Vencer com Autoestima. Né? Fala um pouquinho para a gente dessas duas campanhas. O Vencer com Autoestima é uma campanha que nós temos que ela é voltada para a saúde da mulher. Então, na saúde da mulher, o Instituto trabalha os tumores femininos, que é câncer de mama, ovário e útero, né? Porque no Brasil... Que também são os mais recorrentes. São os mais recorrentes. E o Brasil ainda tem, assim, uma prevalência muito grande de casos de câncer de útero, que é um câncer que pode ser, ele poderia ser erradicado até, mas assim, muitas mulheres não fazem o exame, não faz o exame anual.
Então, é uma coisa que complica muito, porque é um câncer silencioso também. Quando se descobre, às vezes ele já está num estágio avançado. Então, o nosso trabalho é orientar não só a questão do câncer de mama, né, que aí tem o Outubro Rosa, que também chama muito atenção, né, para o câncer de mama, e faz um trabalho muito bom, mas o câncer de útero e ovário, às vezes ele não é falado. Então é importante chamar a atenção também para que a mulher também se preocupe com isso. E no caso esse é até mais fácil a prevenção, é uma consulta no ginecologista, né? Exatamente, anual, fazer o acompanhamento anual, né? A gente sabe que assim, as mulheres elas são muito mais engajadas para cuidar da saúde do que o homem. Mas mesmo assim, ainda tem um índice alto de mulheres que não vão fazer o acompanhamento. E essa pseudo-desculpa, né, de que eu prefiro não saber, isso ficou no século passado, né? Porque nós temos profissionais hoje no Brasil, profissionais da área médica, muito mais capacitados, e não só mais capacitados porque são mais interessados, não passa por isso, são mais capacitados porque a ciência avançou, né? Nós temos equipamentos muito mais avançados, né? Então, o saber hoje é ao contrário, o saber pode ser o item que vai definir se você vai estar viva ou se vai estar morta. Exatamente, porque assim, por incrível que pareça, quando a gente faz essas ações, né, com as mulheres, tem muita mulher que ainda fala isso. Ah, eu não quero fazer o autoexame porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa. Eu prefiro não saber. Só que assim, quanto mais você demorar para saber, pior vai ser o tratamento. Porque então não tem sentido. Essa sua colocação é muito lógica. Saber você vai. Você vai saber. Saber uma hora você vai saber. Se tiver que saber, você vai saber. Resta saber se você vai saber no começo, no meio ou no fim. A decisão está nas suas mãos. Não é isso? Porque no começo, se você descobre, as chances de cura são altas, você vai ter uma recuperação mais rápida, o impacto na sua vida vai ser menor. Denise, agora só um momento. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando a Denise Black, diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Denise, e nessa questão de saber, os outros membros da família, o marido, os filhos, podem ajudar também? Podem, porque assim, o que a gente, acho que é uma mensagem muito importante, assim, tanto para o homem como para a mulher, né, para quem está nos ouvindo aqui, acompanhando a entrevista, é o seguinte, todos têm que se falar, têm que se ajudar, né, dentro da família. Então, assim, a mulher fazer os exames que ela tem que fazer o acompanhamento. O homem também, se ele tem uma parceira, tem uma companheira que incentiva que ele vá cuidar da saúde, incrível. Só que assim, essa responsabilidade não é dela, a responsabilidade é dele. Então assim... De ir, você diz, né? Dele cuidar da saúde. Sim, então assim, sim. É importante ter esse apoio. E a mesma coisa, o contrário também é verdadeiro. O contrário. Né? O homem, ele pode perguntar para a mulher... Olha, você foi ao ginecologista, você fez os exames que, no dia a dia, a mulher pode fazer o exame de prevenção de câncer de mama, né? Pode, exatamente. Através autoexame. O autoexame, né? Autoexame. Agora, o homem pode lembrá-la disso. Não é? E tem uma coisa também que eu acho que é importante colocar, que assim não é muito falado, existem muitos casos ainda, por exemplo, de câncer de testículo, no caso do homem, e câncer de pênis também. Então, assim, o câncer de pênis ele é mais concentrado na região norte e nordeste do país. Sim.
né? Agora, o câncer de testículo, ele acaba pegando uma faixa etária mais jovem, só que as pessoas também não falam muito sobre isso, que é uma faixa etária que vai de uns 15 até uns 35, 40 anos. E, assim como a mulher faz o autoexame das mamas, o homem também tem que fazer o autoexame, né, do testículo. É natural isso. E assim, o Instituto entende que essas coisas têm que ser vistas de forma natural, sim, porque é importante você estar cuidando da sua saúde. Não é mesmo? Isso é vida. Você prevenir é vida também. Então, assim, em família, tem que ter essa cumplicidade, ou descobriu alguma coisa, conversa com aquela pessoa que é mais próxima de você, seu pai, seu tio, sua mãe, enfim, para que juntos possam procurar um especialista, e o quanto mais rápido descobrir e tratar, melhor. Sem dúvida alguma. Eu vou falar do X-Capô, né, que é importante também. O X-Capô é uma campanha que nós lançamos em 2015, porque é uma campanha que ele fala sobre incontinência urinária, né? Então, assim, no Brasil hoje são 10 milhões de brasileiros que têm incontinência urinária. A maioria não sabe que essa doença tem tratamento. E alguns, inclusive, veja como que nós estamos no século XXI, né? Terceiro milênio, e algumas pessoas acham que, em virtude da idade, esse problema é normal. Exatamente. E não é normal, não pode ser considerado normal. Né? O mês de março, no dia 14, é considerado o Dia Mundial de Combate à Incontinência Urinária. Então, no mês de março, a gente sempre potencializa as ações que a gente faz da campanha do X-Capô. E quando a gente vai para as ruas, as pessoas falam isso. Ah, mas eu tenho alguns probleminhas, assim, eu levanto à noite várias vezes, toda hora eu preciso ir ao banheiro, mas isso acho que é da idade, né? Carreguei muito peso quando era mais novo. É muito comum a gente ouvir isso. É muito comum ouvir isso. E aí a pessoa vai convivendo com esses sintomas que causam constrangimento, tem um desconforto, você não tem uma qualidade de vida boa. E essa é a questão, E Denise. tem tratamento. Então, e essa é a questão. A questão do inconveniente, do incômodo, ainda até passa, né? Mas o que não pode passar é a sua insistência em ter qualidade de vida. Você não precisa viver com essas situações. Como a Denise está falando, há tratamento hoje, né? Exatamente. Tem tratamento, tem cirurgia, existem terapias que podem ser feitas para o assoalho pélvico. Então, assim, o profissional, o médico, ele vai identificar qual é o problema que a pessoa está enfrentando e indicar o melhor tratamento. E aí ela vai voltar a ter uma qualidade de vida muito boa. Para brincar com os netos, né? Exatamente. Deitar e rolar. Agora, veja, caminhoneiro, você pode estar achando que tudo isso está muito distante de você, mas não está, não. Porque o Instituto Lado a Lado pela Vida faz algumas parcerias com as concessionárias de rodovias, não é, Denise? Exatamente. O Instituto começou uma parceria já há alguns anos com a CCR Nova Dutra e a Via Oeste, e por conta disso a gente tem levado orientação também para as pessoas que estão passando nos pedágios, né? Então, todo ano, no mês de setembro e no mês de novembro, a gente firma essa parceria justamente para distribuir esse material, né? Que esse ano, assim, em média, a gente chega a distribuir 300 mil folhetos para as pessoas. A gente coloca os outdoors, né, também nas rodovias para chamar a atenção das pessoas que estão ali trafegando. A CCR Nova Dutra tem uma rádio que a gente também leva profissionais médicos para dar entrevista, tirar dúvida dos caminhoneiros ou de quem está trafegando pela rodovia. Então, é um trabalho assim importantíssimo para a gente expandir a informação, né? Que é importante. Que é importante. O Instituto Lado a Lado, na verdade, ele não desperdiça nenhuma oportunidade de levar informação para o maior número possível de pessoas. E desde já a gente deixa a TV Sindicam SP aberto para que todas as campanhas que vocês realizarem, se vocês tiverem filmes ou a própria informação, que vocês voltem outras vezes aqui para estar conosco, o espaço está aberto. A Artesp fez uma campanha há uns 6 meses atrás sobre a utilização do cinto de segurança, da importância do cinto no banco de trás, e nós fizemos questão de abrir espaço para esta campanha aqui, porque a gente sabe que o caminhoneiro não precisa do cinto no banco de trás, né?
porque ele está na boleia. Mas o caminhoneiro fora do caminhão é um cidadão como eu, como você, que tem sua família, tem seu carro particular e precisa, né, estar atento para essa questão do cinto. Ok, perfeito. Denise, olha, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu conhecia já o Instituto Lado a Lado, mas não conhecia dessa forma tão profunda, tão vertical, e vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque eu acredito na informação como meio de transformação da sociedade, né? E nós gostaríamos aqui de abrir o espaço para que você pudesse deixar uma mensagem aos nossos caminhoneiros. Ok. Fique à vontade. Então, a mensagem que o Instituto Lado a Lado pela Vida gostaria de deixar para todos que estão acompanhando aqui a entrevista é que viver é a coisa mais importante que a gente tem. Então, assim, viver todas as fases da vida, viver plenamente, estar com a família, estar com os filhos, produzir, isso é importantíssimo. E para você poder fazer isso, você tem que ter saúde. Então, tem que cuidar da questão do coração, observar essas doenças autoadquiridas, controlar, entender melhor, porque são doenças crônicas, isso você leva para a vida toda, tem um impacto muito grande na saúde. Observar a questão do câncer de próstata no homem, a câncer de mama na mulher e os outros tumores também. Então, assim, importantíssimo estar atento à saúde, porque tudo que a gente quer é viver bem. Então, para viver bem, tem que ter saúde. Então, nós também estamos aqui, agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando e passando essas orientações. Quem tiver interesse de acessar o nosso portal, também está à disposição, é o www.ladoaladopelavida.org.br. Lá tem muita informação, entrevista para quem quer ver alguma coisa mais rápida. Então, assim, fica o nosso convite para que você aceite ter mais informação, mudar seu estilo de vida e viver plenamente. Perfeito. É isso que a gente quer. É isso aí, caminhoneiro. Chegamos a mais um final de programa do Transportador para quem abastece o país. Agradecemos a sua audiência e não perca, terça-feira que vem estaremos de volta. Um abraço. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.